Bom, gente, aqui vou fazer a demonstração do chassi para vocês. Esse daqui, então, é o que a gente estava falando na sala de aula. Ele tem essas duas travas aqui. Essas travas, a gente puxando ela para trás, ela vai abrir o chassi como se fosse tem um sistema de dobradiça, né? Como se fosse uma porta ali. Então, essa parte de trás, ela tem essas duas travas, tem a dobradiça, e isso daqui, ele é utilizado quando você tem uma requisição, por exemplo, você foi fazer uma radiografia no setor, e você não pode trocar o chassi, que às vezes tem mais de um paciente, então ela serve para você colocar a requisição. Então você sabe que esse chassi é do determinado paciente. Bom, funcionamento dele interno. Ele tem aqui uma região com uma espuma. Essa parte preta aqui é uma espuma que tem como objetivo prender o filme radiográfico, deixar ele preso dentro do cassete para que ele não se mexa. Então, o filme radiográfico ele vai aqui dentro. Essa parte da tampa é a parte que tem o chumbo. Essa parte lisa aqui, mais cinza, é a parte que vai ficar exposto para fazer a radiografia. Então, se eu for fazer uma radiografia de mão, eu vou colocar a mão aqui em cima, nessa parte mais cinza. Se eu fizer ao contrário, o que pode acontecer? Além de sair as marcas de tudo que tiver no tampo aqui, ainda vai aparecer a imagem ainda vai ficar um pouco mais clara do que você fazendo deste lado. Por quê? Bom, se eu tenho chumbo nesse lado de cá, a hora que a radiação atravessar, ela vai ser atenuada pelo chumbo. Então, nesse lado aqui não tem chumbo. O material aqui ele é bem translúcido à radiação X. A radiação atravessa com maior facilidade. Porém, no outro lado tem o chumbo. Os filmes radiográficos ele tem tamanhos diferentes. Então, você tem que ter um cuidado, por exemplo, de colocar o filme correto no chassi. Nesse caso aqui, ó, eu vou colocar um filme. Esse aqui já foi revelado, né? Realizada a radiografia, foi revelado. Por isso que está nessa cor azul com a imagem de uma radiografia de tórax em perfil. Então ele fica justinho aqui dentro, ó. Então quando você fecha o chassi, ele trava e o filme não se mexe mais lá dentro. Bom, a função do chassi é manter então o filme longe da luz, contra choque mecânico, contra líquidos que você possa manipular, de repente estando com a mão molhada, ou próprio sangue, né, do paciente que possa escorrer. Por isso que eu comentei em sala de aula que o correto é, quando tem esse tipo de acidente com o paciente com hemorragia, uma fratura exposta, por exemplo, você colocar esse chassi dentro de um saco plástico. Então você pode observar que o filme radiográfico ele fica só nessa área cinza. Essa outra região aqui a gente chama de moldura. Qualquer coisa que for radiografada, qualquer parte anatômica que for radiografada e ficar em cima dessa moldura, não vai aparecer. Só aparece o que está dentro desta área aqui. Esses chassi eles têm uma marcações, que vocês podem ver, tem uma ranhura aqui assim, uma ranhura aqui embaixo, outra em cima e mais uma na lateral. Então, cruzando essas ranhuras, o centro do chassi é aqui. Isso é para identificar o centro realmente do chassi. E tem outra coisa, se você precisar dividir o chassi em duas partes para realizar uma radiografia, você colocando uma placa de chumbo nesse lado, você consegue fazer a radiografia do outro, faz desse lado aqui
sem que afete esse outro lado. Para estruturas pequenas, por exemplo, mão, dedo, você até consegue fazer sem a placa de chumbo, porque não vai ter radiação espalhada para atingir o outro lado do filme. Agora, a estrutura mais grossas, né, espessura maior, você vai ter uma radiação espalhada maior, então vai afetar. Então nós temos chassi 13 por 18, 18 por 24, esse aqui o 18 por 24 tem o 24 por 30, esse aqui na verdade é o 24 por 30, tem o 18 por 24 que seria metade desse, e depois nós temos o 35 por 35, o 30 por 40, 35, 43, e depois alguns chassis especiais. Essas cantoneiras deles aqui são feitos de um material bem mais resistente, porque se o chassi cair, para ele poder amortecer a queda e não deformar. Essas regiões aqui dele, elas, se você começar a deixar cair, eles vão começar a abrir e vai entrar luz. Se entrar luz, o filme radiográfico vai ficar danificado e você vai perder a imagem radiográfica dependendo da região que entrou luz. Se ficar só nas beiradas, que não pegar nenhuma parte anatômica assim, de interesse, ainda a radiografia ainda passa. Porém, não fica esteticamente bonito. É o correto não ter nenhuma entrada de luz. Depois que você fez a radiografia, você abre o cassete e leva na câmera escura, né? Ver se essa operação de abrir o cassete vai ser dentro da câmera escura, com todas as luzes apagadas. Tem uma luz vermelha dentro da câmera escura, que é uma luz de segurança, mas você não pode ter luz branca, qualquer outro tipo de luz verde, seja lá vermelha só. Mas o correto é ficar mesmo com a luz de segurança vermelha apagada. Você tira o filme que foi realizado a radiografia e você coloca um novo filme virgem. Sai da câmera escura, vai na sala de exame e faz outra radiografia. A vantagem do sistema CR para esse sistema que é o Telafilme é que no CR você não precisa trocar o filme, simplesmente você coloca lá no buffer de entrada do equipamento, ele faz a leitura. Nesse caso aqui você tem que entrar na câmera escura e fazer a troca desse filme radiográfico, certo? Então a função seria essa aqui, essa parte branca ali que eu mostrei antes, essa aqui que é o ecrã. Então quando você dispara o raio-x, essa parte branca aqui vai receber a radiação X. A radiação X nesse ecrã vai ser transformada em uma luz verde, e depois essa luz que vai sair do ecrã é que vai atingir o filme radiográfico. Lembrando que o filme radiográfico ele tem emissão fotossensível, né? Sensível à luz, de um lado e do outro. Então você aqui, na verdade, você tem duas imagens, uma que foi realizada desse lado e outra imagem que foi realizada do outro lado, ao mesmo tempo. É óbvio, né? Quando você faz o raio-x, como ele está preso nesse sistema aqui, esse ecrã produz a imagem desse lado do filme e aquele ecrã do outro lado produz a imagem do outro lado. O único sistema que tem emissão de um lado só em radiodiagnóstico é a mamografia, que a gente discutiu em sala de aula. Certo? Bom, gente, estou aqui com o meu cassete. Esse aqui é um cassete de CR. Então, a gente tinha conversado em sala de aula com relação ao cassete e o chassi. Uma das diferenças do chassi para o cassete é que o chassi tem aquela tampa, né, que abre, né, para você colocar o filme dentro. Nesse caso aqui, ele não tem essa abertura igual uma dobradiça. Esse aqui é um outro sistema, ele tem uma chave aqui assim, que a gente utiliza para abrir, e aqui dentro não tem filme, não tem o ecrã, porque tem aqui um plate de imagem. Ele é semelhante ao ecrã,
tem mais ou menos a mesma funcionalidade, mas o ecrã, na verdade, ele recebe radiação e brilha na hora. Esse aqui ele mantém a energia capturada do raio-x em um elétron meta-estável. A gente vai discutir isso depois, mais adiante. Bom, mais interessante desse sistema, então, eu vou abrir, é que ele, diferentemente do chassi, como eu falei para vocês, não abre como se fosse uma tampa, e sim ele tem um deslocamento e faz com que esse plate acabe ficando exposto depois. Então eu faço o raio-x. Depois que eu fiz o raio-x, eu levo isso aqui para a leitora da digitalizadora, e lá dentro da digitalizadora esse processo que eu fiz agora é feito automaticamente, tá? Então esse aqui é diferente. Esse é um dos cassetes. Tem outros tamanhos também, tá? Bom, agora eu vou mostrar para vocês a digitalizadora, tá? Como é que ela funciona. Então isso aqui a gente chama de buffer de entrada. Eu vou colocar esse cassete que eu acabei de mostrar para vocês no buffer de entrada. Vocês podem observar que ele tem um código de barra ali. Esse código de barra então é inserido para baixo, porque aqui dentro vocês podem observar que tem uma luz vermelha que é o leitor do código de barra. Então inserindo, ele faz a leitura. Aqui, como eu vou apagar, então eu vou apertar aqui no meu programa e vou pedir para ele fazer o apagamento daquele cassete, porque a gente expôs o cassete à luz. Então o que está acontecendo aqui? Ele engatou, travou o cassete. Aquela parte que eu abri e mostrei para vocês, ele vai estar descendo aqui. Não posso abrir porque senão a máquina trava. Então ela desce nesse sistema e vai fazendo a leitura. Ele acabou de fazer, de apagar o cassete. Agora é só retirar. Então vocês podem observar que nós temos vários tamanhos para cada área específica, cada anatomia específica. A gente pode usar um tamanho diferente. Então esse aqui é um sistema de digitalização de imagem, é um CR, tá? A gente vai ver melhor isso aí quando a gente trabalhar raio-x digital.